O pai sentia um gosto inexplicável contemplando as almas que com tanta generosidade se dispunham a imitar-me a mim, seu dileto filho, abandonando de boa vontade os prazeres e abraçando o sofrimento. Vossa mente não pode compreender quanto meu pai com isso se regozijou e como se mostrou mais favorável para com tais almas generosas, comprometendo-se ele próprio a dar-lhes todo o espírito, força e virtude que tal ato requer para depois preparar-lhes um galardão inexplicável de imensa glória e regozijo. Chora a perda das almas. Tendo estado por algum tempo assim deitado naquele lugar, comecei de novo a chorar, enquanto pensava que o sangue de infinito valor derramado na circuncisão para muitos teria corrido em vão e que poucas seriam as almas que retirariam dele salvação e graça por causa de sua obstinação e malícia. Via, esposa caríssima, uma multidão de almas que, como uma corrente d'água, se precipitava para a condenação e, embora estivesse tão acessível à salvação, dirigiam-se para a primeira e, sendo convidadas por minha graça, não prestavam ouvido à minha voz, desprezando o sangue inocente derramado em favor delas com tanto amor. Vendo que não podia pôr freio algum a tantos males, porque elas o queriam por si mesmas, experimentava tão grande pena que chorava de dor. Oferecia as lágrimas ao pai e lhe pedia que, em virtude dessas, tivesse por bem aplacar-se, porque, de fato, os meus irmãos, por sua perversidade, exercitavam-no como a ira. O pai dizia-me a miúde quanto tratava com ele a respeito da salvação de meus irmãos. Este foi quase o tema contínuo entre nós enquanto vivi na terra, pois exatamente para isto vim ao mundo e fiz-me homem pela salvação dos mesmos e para tratar dela com o Pai eterno. Vê, filho, dizia-me, como amor e caridade tão grandes demonstrados por mim ao gênero humano, quando te dei a eles, tu, meu filho dileto, que tanto me agrada e apraz. Vê como este imenso amor é retribuído por tamanha ingratidão e desamor. Vê como um dom de inestimável valor é desprezado por muitos descuidado, não estimado. Vê como o amor paterno é retribuído com ódio e ingratidão. Ah, filho, deite ao mundo em prol de sua salvação e o mundo não faz conta de semelhante dom. Ah, o mundo provoca fortemente a minha ira. O Pai eterno fazia-me ouvir estas e outras palavras, especialmente por ocasião de algum sofrimento mais áspero e duro. Então, esposa caríssima, ao ouvir tais palavras, prostrava-me em espírito aos pés de meu pai e pedia-lhe se aplacasse.
Oferecia-me a ele em holocausto e como vítima pelo mundo inteiro. Mostrava-me contente como de fato estava por ter vindo ao mundo, se não fosse por outro motivo, só para cumprir sua vontade. Mostrava-me ardentemente desejoso de penas e da própria morte, com que muitas vezes a ira de meu pai era aplacada, pois seu amor para comigo era tão grande que se alegrava mais com um só ato de amor meu, e com isso era maior a complacência e satisfação do que o desgosto pela ingratidão de todas as criaturas. A miúde, como já vos disse, dirigia tais atos a meu pai. Nos braços de Maria. Tinha, pois, como disse anteriormente, derramado algumas lágrimas para satisfazer a justiça divina, irritada por causa de meus irmãos. De novo, minha querida mãe tomou-me nos braços. Fazia-me companhia no pranto, unia-se a mim na oferta ao Pai Eterno. Em seus braços estreitava-me ao peito, e eu, por meio de gestos amorosos, mostrava-lhe agrado por seu amor e cordialidade. Assim se regozijava e alegrava-se o seu espírito, e minha humanidade experimentava algum conforto e alívio. Ofereci tudo isso a meu pai e roguei-lhe se dignasse consolar as almas que choram as próprias ofensas e se afligem ao ver a pouca conta que se faz do amor e da caridade infinita que ele dedica ao homem. O pai mostrava grande prazer com isso e revelou-se pronto a consolar todas as almas que nisso me houvessem imitado. Esposa caríssima, quando minha querida mãe me segurava nos braços, especialmente depois que tinha derramado muitas lágrimas, deveis saber que ela era presa de forte ímpeto amoroso para comigo e imprimia seus castos beijos em meu rosto. Mas, humilíssima, não ousava fazê-lo, nem preparava-se para isso, sem sentir antes meu convite e beneplácito. Conhecia pela força e a violência do amor que nela incitava o convite, para esperava ainda a licença, dada por mim com uma inclinação de cabeça. Então realizava seu anelo, não sobre meu rosto, às vezes nas mãos, outras nos pés. Nestes muitos a miúde no rosto, mais raramente, porque se mantinha quase sempre distante dele por causa da majestade e da divindade que discernia em mim. Quando minha querida mãe imprimia seus castos beijos em meu rosto, ficava absorta no mar de alegria e inundada num pélago de delícias. Via-se unida a mim mais intimamente. Minha humanidade apreciava muito esta união mais íntima, porque a amava com amor muito forte. Por ocasião desses castos beijos entre nós, oferecia ao Pai esta união mais íntima e amorosa entre minha humanidade e minha mãe, e pedia-lhe que, em virtude daquela união tão santa e perfeita, se dignasse unir a si todas as almas por caridade e amor, e especialmente as almas eleitas, que as fizesse experimentar a miúde tal união amorosa, e muito mais as almas amantes e desejosas dela, como ambicionava a esposa sagrada ao dizer: se encontrando-te fora, poderia beijar-te sem que ninguém me censurasse. Cânticos, capítulo 8, versículo 1.
Favorecida, pois, com o beijo do divino esposo, exclama: beija-me com os beijos de tua boca. Cânticos 1, versículo 1. E inebriada de amor e unida a ele, dizia: segurei-o e não o largarei. Cântico 3, versículo 4. Roguei a meu Pai quisesse favorecer com este amor e esta união a todas as almas amantes e fiéis e mantê-las assim unidas cada vez mais intimamente a Ele com amor ardente e perfeita caridade. Meu Pai mostrou-se inteiramente favorável a isso e prometeu-me não só fazer o que lhe pedia, mas manifestou estar muito empenhado e desejoso de que agissem assim as almas que fossem capazes para poder comunicar-lhes tão grande amor e dar-lhes sinais tão manifestos de sua condescendência e caridades infinitas. De modo que, sendo a alma capaz de receber este ato de benevolência e amor da divina condescendência, o Pai não só o comunica de bom grado, mas ele mesmo aprecia muito unir-se intimamente por amor a tal alma.
Visita dos pastores. Estava, pois, esposa caríssima, nos braços de minha mãe querida, e depois de recebido seu casto beijo, vieram visitar-me de novo os pastores. Esteja ciente de que eles já haviam vindo mais vezes, mas menciono esta agora porque foi a primeira visita após ter derramado o sangue na circuncisão e já me haver tornado Salvador e Redentor deles pelo sangue derramado e pelo nome a mim imposto. Tendo chegado esses bons pastores, convidados por inspiração divina para adorar seu Redentor, perguntavam à minha mãe qual o nome que me fora dado. A ela lhes respondeu que era Jesus. Ao ouvirem este nome, prostraram-se todos por terra, adoraram-no com grande reverência e amor. Minha mãe fez o mesmo ao proferi-lo. Vendo eu os pastores assim genuflexos, mostrei-lhes um rosto mais alegre do que de costume e olhei-os com olhos amorosos e benignos. Pedi primeiro a meu Pai iluminasse-lhes o espírito, a fim de que poderem conhecer o mistério da redenção e aumentasse-lhes a fé para crer ser eu o verdadeiro Salvador e Redentor. Ficaram deveras tão repletos de fé e de luz divina que me confessaram como verdadeiro Redentor e declararam-se prontos a dar a própria vida, se necessário, para confirmar esta verdade na qual já acreditavam. Roguei ao Pai que, assim como lhes enchera a alma de consolo, luz e fé, se dignasse fazer também a todos aqueles que viessem a Ele pela fé, ficassem cada vez mais confirmados, iluminados e inflamados de amor e recolhessem o fruto e a consolação que a presença e a amizade divina costumam comunicar às almas bem dispostas e fiéis. Supliquei-lhe ainda se dignasse ser o primeiro a chamá-las e convidá-las a ir até ele, e que fosse impelidas pelas divinas inspirações, visto ser a criatura incapaz de ir por si e avizinhar-se do Criador, se ele primeiro não chamar e convidar. O Pai prometeu-me isso e falo continuamente, mas nem todas as almas correspondem aos convites, persistindo na dureza, e por isso são privadas da graça e dos dons que o Pai costuma comunicar às almas que respondem e correspondem ao chamado e aos suaves convites. Os dons dos pastores. Aqueles simples pastores, esposa caríssima, traziam alguma coisa de presente para refazerem minha mãe e seu esposo José, uma vez que para mim não era alimento adequado. Não obstante, por minha causa, presenteavam minha mãe com pequenas e pobres dádivas. Aprazia-me sumamente cada coisinha, devido à boa vontade com a qual era oferecida. E quando vinham a mim com seus pequeninos presentes, eram remunerados espiritualmente com grandes e sublimes dons.
Pedia ao Pai se dignasse receber as ofertas que faziam, embora pobres, como se fossem feitas a Ele mesmo, e suplicava-lhe, ademais, por todos os meus irmãos, a fim de que se dignasse, se lhe aprovesse receber de todos qualquer dádiva pequenina por eles oferecida. O Pai atendeu-me, prometendo-me agradar-lhe e serem aceitos todas as coisas, mesmo pequeninas, embora Ele seja um Senhor tão grande, contando que oferecidas de bom coração, boa vontade e reta intenção, conforme faziam aqueles pastores bons e simples. E nisto meu Pai mostrou-se tão inclinado à complacência que todas as coisas, mesmo mínimas, serão aceitas por Ele com sumo prazer. Por exemplo, uma simples palavra, um ato virtuoso, uma pequena mortificação, feita por amor a Ele e a Ele oferecida. Não só lhes agradará, mas há de ser remunerada com graça superabundante na vida presente e na futura, sob a condição, porém, de que a oferta seja feita de coração sincero e boa vontade. Além disso, supliquei que, assim como me eram agradáveis os presentes feitos a minha mãe, por meu amor, também se dignasse ter por aceito e receber como feita a si mesmo toda a caridade feita ao próximo por seu amor. Mostrou-se ainda o Pai muito inclinado à complacência, antes mais do que por aquilo que lhe é oferecido diretamente, porque assim como me agradaram os presentes dados à minha mãe, como se fossem dados a mim, por serem dados por meu amor, assim lhes agradarão muito mais os dons concedidos ao próximo necessitado por seu amor, porque lhe agrada o ato que a criatura faz diretamente por seu amor, e em seguida lhe é grato o bem feito à criatura por ser esta amada por ele e ser-lhe agradável. Por isso roguei-lhe se dignasse assistir de modo particular às almas que tivessem caridade para com o próximo necessitado e remunerasse duplamente, isto é, no espiritual e no temporal, a fim de poderem continuar a exercer a caridade. Em tudo atendeu-me o Pai, continuamente o vai praticando conforme cada qual pode verificar, pois não existe pessoa que exerça as obras de caridade para com o próximo necessitado com reta intenção, pelo único motivo de fazer ação agradável a meu Pai e por seu amor, que não alcance a promessa do Pai a mim, isto é, não receba em abundância bens espirituais e temporais. As orações em nome de Jesus. Sabe, esposa minha, todas as vezes que pedi ao Pai se mostrasse propício e liberal com meus irmãos, aprazia-lhe muito e ouvia-me com benignidade e amor indizíveis, e em tudo me atendia em virtude destas súplicas e pela alegria que recebia de mim. Por isso ensinei a meus apóstolos o modo pelo qual deviam pedir graças ao Pai se quisessem obtê-las.
quer dizer, deviam pedi-las em meu nome, porque o Pai já havia prometido tudo, tendo eu lhe pedido todas as coisas de que precisariam meus irmãos. E ele tudo me prometeu. Por isso, se lhe é pedido em meu nome, ele tem a palavra empenhada a mim. Não há perigo de negá-lo a alguém por ser Deus imutável. E se caso não concede a graça pedida, não lhe foi pedida por mim, porque ser vantajosa a salvação da alma que a roga. De outro modo, esposa caríssima, asseguro-vos de que todas as graças, todas as coisas indispensáveis à salvação de todos os meus irmãos, eu as pedia uma a uma ao Pai. Por serem coisas justas e necessárias, o Pai atendeu-me em tudo com benignidade e amor. Não houve pedido meu que o Pai não se mostrasse pronto a atender, porque jamais lhe pedia algo que não fosse para a maior glória e proveito de meus irmãos e, portanto, de sua vontade. Quanto àquilo que pedia, devem ainda imitar-me no que agora vos digo e pedir em meu nome da maneira que eu pedia. Finezas do amor de Maria. Tendo-me a dileta mãe tomado novamente nos braços para dar alívio à minha humanidade, com amorosas palavras e maneiras amáveis acariciava-me, louvava-me, bendizia-me, agradecia-me. Gostava muito daquelas palavras amorosas e maneiras amáveis. Oferecia o agrado e gosto a meu Pai e desejava que se mostrasse cada alma assim amorosa e grata para com ele. Pedia-lhe se dignasse dar a todas graça e virtude para poderem assim fazer, a fim de se tornarem dignas das carícias divinas, como se fizera digna minha querida mãe, a qual eu correspondia com gestos amorosos, num ato de agrado que lhe enchia cada vez mais de alegria e gláudio a alma. O Pai amoroso aceitava as ofertas e mostrava-se pronto a atender-me, prometendo dar a cada um a graça e a virtude que eu havia requerido, acolher bem as expressões afetuosas das almas amantes, corresponder-lhes ao afeto com amor igual e aliviar-lhes o espírito com amáveis consolações, carícias mais gratas que possa receber de seu Criador, Deus amado, a alma amante. Pedia-lhe ainda que, em virtude do agrado e gosto por mim experimentados e a ele oferecidos, se considerasse aplacado e satisfeito pelas almas ingratas que não querem praticar isso, nem oferecer-lhe afeto, mas inteiramente aplicados ao afeto e às carícias das criaturas, não cuidam de provar as do Criador e negam-lhe o que, com toda razão, se lhe deve exclusivamente. Privam o Criador do gosto que tem em tais afetos de amor e gratidão e a si mesmas do bem daí resultante e da doçura que experimentariam nas maneiras amáveis e correspondências amorosas do Criador. Contudo, se declarou satisfeito meu Pai, sendo-lhe mais grato um só dos meus afetos e de minhas ofertas do que juntamente os de todas as criaturas reunidas. Amor de Jesus pelo Pai. Eu, portanto, esposa minha, vendo o Pai tão amoroso e liberal para comigo,
e, tão pronto a conceder-me tudo o que lhe pedia em prol de meus irmãos, desfiz-me em amor e gratidão para com ele e quisera que todo mundo o tivesse conhecido como tal e por isso todos o amassem, louvassem, glorificassem e correspondessem a tanta bondade e a tanto amor. Oferecia, portanto, com muita frequência este desejo ao Pai e suplicava-lhe aceitasse meu anelo e a boa vontade para suprir a carência daqueles ingratos descuidados de conhecê-lo e amá-lo. Mostrava-me desejoso de sofrer por todas as penas preparadas para o tempo da paixão, todas conhecidas uma por uma, e desejava que logo chegasse a ocasião assaz feliz de poder mostrar ao Pai o amor que lhe dedicava. Não existe criatura que tanto haja ansiado e anelado pelo prazer, quanto eu anelava e ansiava pelo sofrer, evidenciando diante do mundo inteiro o amor dedicado ao Pai, porque sempre desejei, desde a infância, fazer aquilo que era do seu agrado e gosto. E como quisesse minha morte e paixão em resgate do gênero humano, eu aspirava a ela e a desejava desde o nascimento, em todo o tempo da vida, até que chegou a hora por mim tão esperada, por ser esta a vontade e o gosto do meu Pai. A mente humana não é capaz de entender como se comprazia o Pai neste meu desejo e como lhe satisfazia. Sabei que, acerca de qualquer oferta e de desejo expressos a este respeito, mostrava-se contente e satisfeito comigo, como se então já houvesse sofrido e tivesse sido morto na realização de sua vontade e da salvação do mundo. Pedia-lhe quisesse receber esse gosto e complacência em troca do que faziam aqueles ingratos que não se persuadem a sofrer coisa alguma por seu amor, recusando o mais possível sofrer mesmo o que sabem ser do gosto e da vontade do seu Criador. Por todos estes procurava satisfazer ao Pai, aplacá-lo para meus irmãos ingratos que costumam viver no mundo com tantas delícias, sem pensar absolutamente em fazer o gosto de meu Pai, isto é, que a criatura imite-me a mim, seu filho dileto, especialmente no sofrimento, para poderem satisfazer a justiça divina por seus débeis e merecem a glória que no céu lhes está preparada, seus débitos. A justiça divina por seus débitos e merecem a glória que no céu lhes está preparada, havendo-a eu conquistado por meio da penosíssima paixão e morte dolorosa. Desprende-se da mãe. Ao sustentar-me assim nos braços, minha dileta mãe, com grande gosto e consolação de alma, dei-lhe a entender como devia então privar-se daquela consolação, e fiz-lhe ver em espírito o desejo que ardia no coração de seu esposo José de ter-me nos braços. Fiz-lhe entender como era minha vontade, fosse contentada e consolada essa alma amante. Privou-se logo minha dileta mãe do prazer que lhe trazia ter nos braços o filho amado e confiou-me aos braços de José. Eu e ela ficamos privados da consolação. Alegrava-me, porém, de outro lado, ao ver tão consolada a alma de José.
Ofereci, esposa minha, ao pai a privação do prazer que sentia em estar com a dileta mãe e a prontidão com a qual eu e ela disto nos privamos. Por isso pedi se dignasse aceitá-la em satisfação pelas almas que estão tão presas às consolações espirituais que não sabem mais se desapegar delas. E quando o Pai as priva de consolações para pôr à prova seu amor, lamentam-se e impacientam-se sem quererem acomodar-se à vontade divina. Isto muito desagrada ao Pai que quer a alma desprendida de todas as coisas e formada em tudo com sua vontade, especialmente aquelas que escolheu para minhas esposas e seguidoras. Ficou, contudo, satisfeito o Pai com a oferta que lhe fiz por todos aqueles que nisto houvessem falhado, os quais são muitos e quase todos, encontrando-se poucos que, na realidade, estão despreendidos de tudo. Pedi-lhe quisesse dar a todos tanta virtude e graça que pudessem estar prontos a renunciar e privar-se de todos os gostos, mesmo os espirituais, cada vez que lhe aprouver privá-los disto. O Pai atendeu-me em tudo e prometeu-me dar a todos graça suficiente para viverem desprendidos de tudo. De fato, tem feito assim, mas acha-se tão radicado no coração da criatura o amor de si mesmo, que este vence, domina e extingue a graça que meu Pai lhe comunica com tanto amor. Além disso, pedi-lhe quisesse inscrever no coração de todos os meus irmãos caridade e amor tão grande entre si, que cada um estivesse pronto a privar-se das próprias satisfações para consolar o próximo, como fez a minha mãe, que se privou do gosto para consolar a alma de José. E fê-lo não uma, porém muitas vezes. Nisto igualmente atendeu-me o Pai e o vai fazendo com as almas dispostas a receber e a pôr em prática tão bela virtude, como podeis ver na vida de muitos que renunciaram aos próprios gostos e satisfações para consolar o próximo. Mas nem todos põem em prática tão bela virtude, porque amam demais a própria satisfação e não cuidam de consolar o próximo aflito e necessitado, quando isso lhes custar a privação de um gosto e satisfação. Tal fato procede do pequeno amor que tem o Criador e, por consequência, ainda ao próximo. Não significa que o Pai não conceda a todos tal graça e não inspire a todos exercitarem tão bela virtude, mas procede da criatura que não quer valer-se dela e quer viver mais amante de si mesma do que do próximo, que deveria amar como a si mesma, antes à imitação de mim, deveria proferi-lo e antepô-lo a si mesma. Glória de São José. José, tendo-me recebido nos braços, ficou absorto num mar de alegrias, repleto de celeste consolação e enriquecido de graça divina. Reconheceu-me com luz mais clara por seu verdadeiro Deus e Redentor, e como tal de novo me adorou. Desfazia-se em lágrimas de alegria o bom José ao ver-se favorecido de tanta graça. Alegrava-me muito, esposa caríssima, ao ver aquela alma tão pura e amante, e como correspondia às graças divinas com tal prontidão e humildade. Reconhecia o seu nada e que tudo lhe era dispensado por liberalidade divina.
Ofereci aquele prazer de José ao Pai, se bem que ele derivasse na alma por meu intermédio, e supliquei-lhe que dignasse dar luz semelhante a toda a alma que me receba nos braços do amor por meio da graça divina, a fim de que ela possa conhecer as graças divinas e o espírito exultar pela visita de Deus que recebe. Meu Pai acolhia a complacência procedente da alma fiel que corresponde às graças divinas. Ofereci-lhe ainda o gosto e o agrado que experimentava, e roguei-lhe se dignasse aceitá-lo em satisfação pelas almas ingratas que não correspondem às graças divinas e por sua cegueira não reconhecem nem esperam as visitas que o Criador lhes faz por meio da graça e das santas inspirações, pois todas ficam sufocadas nas almas inteiramente atentas às coisas do mundo, que não reconhecem estas graças, não percebem o gosto delas, nem consolação de espírito, e não agradecem o seu benfeitor, ficando privadas elas mesmas do prazer e da consolação, e o Pai da complacência que teria se elas correspondessem e fossem fiéis. Nos braços de Maria. Fiquei por algum tempo nos braços de José e, estando sua alma inteiramente consolada, retornei aos braços da minha dileta, fazendo-lhe entender que esta era a minha vontade para levar maior consolo à sua alma, uma vez que dela se privara com tamanha prontidão e resignação. Não vos cause, no entanto, admiração, esposa caríssima, saber da pena que experimentavam minha mãe e José quando ficavam privados de mim e não me seguravam nos braços, porque vos faço saber que, ao segurarem nos braços, ficavam tão cheios de consolação que lhes parecia ter todo o paraíso encerrado no seio. Por isso, quando me deixavam, sentiam-se privados em grande parte do gláudio e, embora fruíssem de mim pela vista, não obstante, não percebiam o deleite como aconteceu quando me tinham nos braços. Experimentava-o, porém, muito mais a mãe dileta do que José, por ter maior mérito, e enquanto verdadeira mãe, seu prazer era muito superior. Tendo-me recebido nos braços com afeto de amor mútuo, sua alma estava prelibando uma alegria assaz intensa e experimentava-a mais devido à privação por algum tempo. Então acariciava mais com gestos infantis e amorosos, liquefazia-se de alegria a mãe dileta, e eu experimentava um gosto inexplicável ao vê-la se regozijar. Oferecia ao Pai o gosto e o agrado e pedia-lhe se dignasse, em virtude disso, consolar frequentemente as almas aflitas e desoladas por dispensação divina, e não tardasse a voltar a miúde a consolá-las de novo com a graça e a visita celestial e divina. O Pai prometeu-me fazê-lo à medida que a alma se conforma com sua vontade, e despojando-se de bom grado de todo gosto espiritual, quando isso lhe apraz, e encontrando-se desolada, não procurara outro consolo senão o divino, que aguarda pacientemente com esperança e fé. As almas que assim se portam são consoladas bem depressa por meu Pai, e dão-lhe um gosto incomparável, de maneira que ele quase se acha obrigado
a consolá-las, vendo que só por meio dele anelam obter e procuram a consolação, não de outros. Oferta dolorosa. Depois de ter-me a querida mãe tido algum tempo nos braços, de termos fruído dos afetos mútuos entre nós dois, e tendo eu ainda tido alguma complacência nos afetos inocentes e amorosos, oferecendo-os ao Pai, vi que ele esperava de mim uma oferta de dor. Não deixei de atendê-lo logo, mostrando-me sempre pronto a fazer qualquer uma de suas vontades. E voltando o pensamento à minha dolorosa paixão, fixei o olhar da mente na minha desapiedada captura e nos danos de minha pessoa da parte dos servos cruéis e desumanos. Turbou-se-me de repente o rosto com esta lembrança e caí em copioso pranto, considerando maltratarem-me tanto aqueles por cuja salvação viera ao mundo. Pensava ainda na dignidade de minha pessoa, pois, sendo o Verbo, era verdadeiro Filho de Deus, até Deus mesmo. Quantos sentimentos, esposa caríssima, quanta dor por causa de tal excesso. Oh, como me afligi! Vendo-me desta maneira, a mãe dileta foi traspassada por crudelíssimo pesar. Manifestei-lhe, no entanto, com palavras internas a causa do meu pranto e perturbação. Falavam-se os nossos corações e tudo era manifesto ao seu. Dizia-lhe: Mãe, virá o dia em que me vereis, senão com os olhos corporais, mas com os do espírito, nos braços do espirro, maltratado, ultrajado, batido sem piedade e compaixão. Segurai-me, pois, agora entre vossos amorosos braços, porque virá o tempo em que estarei nos braços de carrascos ferozes para ser atormentado. A estas palavras, traspassada de dor, a mãe dileta desfez-se em amargo pranto e muito mais apertava-me ao peito e amorosamente me acariciava. Ofereci, esposa caríssima, ao Pai as lágrimas e as dores que experimentava e rogava-lhe que se dignasse recebê-las em paga dos pecados de meus irmãos, especialmente por aqueles que tão barbaramente tratam os inocentes e aos que não têm culpa alguma sujeitam-nos a pancadas e prisões. Como sabia constituir grande ofensa a meu Pai semelhante crueldade, tanto mais chorava e afligia-me. Ofereci-lhe minhas dores em paga desses pecados. O Pai declarava estar satisfeito por minhas lágrimas e tanta dor, e achava aplacada a justiça divina, pronta a perdoar aos que incorrem em tais excessos de crueldade. Além disso, pedia-lhe se dignasse dar virtude e graça para meus irmãos oferecerem de bom grado os maus tratos e barbáries que sofrem quando presos pelos inimigos da santa fé, e que, por serem muito atormentados, estão em perigo de abandonar a fé e negar a adoração ao verdadeiro Deus. Ao Pai muito isto agradou e prometeu-me para todos graça e assistência particulares e que jamais seriam abandonados por eles, mas sempre socorridos com ajudas especiais, e só perceberiam e renegariam a fé os que tivessem querido, descurando os auxílios divinos e a graça celeste, que deveras a ninguém jamais falta, pelo contrário, lhes é dispensada com abundância pela divina bondade. Consolação ao tomar o leite.
Tendo estado assim por algum tempo pesaroso, tanto eu como a dileta mãe, e vendo o pai plenamente satisfeito e contente, procurei alguma restauração para a manutenção de minha humanidade. Pedi-o à querida mãe, fazendo-lhe sentir a ela mesma tal necessidade. Tomou logo a querida mãe o primeiro impulso e deu-me o seu puríssimo leite. Ao mesmo tempo que tomava o leite, sentia a restauração de minha humanidade. Ela também experimentava a mesma consolação, de modo que se dissipavam pouco a pouco as angústias e as dores de que estava repleta a sua alma. Igualmente eu ia me consolando e agradecia ao Pai pelo consolo que me transmitiu. Agradecia-lhe ainda por parte de meus irmãos, especialmente dos que, depois de serem consolados por ele, não se recordam de prestar-lhe um ato de ação de graças, demonstrando-se assim ingratos para com os benefícios divinos e fazendo a bondade divina se afastar e não se mostrar mais liberal e cortês para com eles. O pai ficou satisfeito com tal oferta e agradecimento e revelou-se um tanto aplacado para com os ingratos e prometeu-me que, em virtude de minha oferta e orações, não deixaria de beneficiar meus irmãos, por mais que se lhe demonstrassem ingratos, pois eu já havia satisfeito em seu lugar, mas os que se mostram gratos tornam-se capazes de receber graças maiores. O sono de Jesus. Um tanto restaurado quanto a minha humanidade e prestadas ao Pai as devidas graças por mim e por meus irmãos, como disse acima, foi surpreendida a minha humanidade por sono pesado e fiz a querida mãe entender que me deitasse na manjedoura. A este aviso ficou de novo aflita a mãe por ter de privar-se da consolação que experimentava em ter-me nos castos braços e pelo sofrimento que eu havia de passar neste duro leito. Logo, porém, e com toda a resignação, colocou-me na manjedoura para repousar e, prostrada com seu esposo José, ambos adoraram-me e adoraram os decretos divinos. Animada, pois, a querida mãe e confortada com a virtude divina, pôs-se a cantar um cântico de louvor ao Pai que servia para fazer-me repousar suavemente. Aquela voz tão suave descansava a minha humanidade e a minha alma se regozijava. Oferecia ao Pai o prazer que me trazia aquela alma tão agradável ao Pai e a mim, para a qual olhávamos com amor incomparável e que era cada vez mais repleta de graça. Oferecia estes louvores ao Pai e pedia-lhe se dignasse recebê-los por parte de todos os meus irmãos e principalmente daqueles que não se resolvem a louvar o Criador, mas estão inteiramente atentos a louvar e dar satisfação às criaturas. O Pai apreciava muito tais louvores e, sabendo disso, a querida mãe frequentemente o fazia. Estava, pois, assim a descansar e a minha mãe com José genuflexos a adorar-me. Quando a mãe terminou os cânticos, roguei a meu pai se dignasse elevar mais o seu espírito e fazer-lhe conhecer o que se passava entre nós dois, como nos comprazíamos nela. Logo o pai o fez e, elevada em profundo êxtase, participou de nossa complacência. No colo de Maria. Tendo voltado a si a querida mãe e dado graças ao Pai e a mim pelo favor recebido, esperava
e olhava-me na manjedoura e de novo afligia-se ao ver-me naquele sofrimento, de modo que, saindo do sono, fitei-a e convidei-a a tomar-me novamente no colo, a fim de receber dela algum conforto para meus membros enregelados. Sofria em tal posição grande frio, e sabia-o a querida mãe, e sofria mais por não dar-me algum alívio, porque eu assim queria, ávido por estar de sofrer. Meu coração alegrava-se nas próprias penas, porque era a vontade de meu Pai e satisfazia deste modo a justiça divina pelos pecados do gênero humano. Oferecia o sofrimento ao Pai, ao qual era tão agradável, e na realidade, esposa caríssima, causava compaixão ver-me naquela tenra idade tão aflito e dolorido, atormentado pelo rigor da estação, da rigidez da atmosfera, até ficar inteiramente gélido. Podia impedir tanto rigor, mas não o quis, nem valer-me de minha divindade para subtrair-me ao sofrimento. Oferecia-o ao Pai em desconto por meus irmãos, principalmente pelos que se serviam até da mínima autoridade que detém para subtrair-se de sofrer qualquer coisa, mesmo leve, e muitas vezes ainda da observância da lei divina e dos mandamentos da Igreja, como se a autoridade que detém lhes tivesse sido dispensada por Deus para viverem a seu modo e em maiores delícias, quando, na verdade, lhes foi dada para com exatidão e rigor observarem os preceitos divinos e sujeitarem-se ao sofrimento, dando bom exemplo aos inferiores. Aceitou o Pai com grande complacência tais ofertas e prometeu-me que não deixaria de insinuar aos corações desses tais, por santas inspirações, como deviam se portar e como estariam, pela própria autoridade, mais obrigados a observar a lei divina e a imitar-me perfeitamente. Assim o vai praticando. Mas muito poucos são os que utilizam as inspirações divinas, porque a maioria quer viver a seu modo. Tudo me era conhecido, esposa caríssima, e sentia com isso dor muito grande. Por essa e outras desordens de meus irmãos vivia muito dolorido e aflito, tanto mais que, apesar de tantos sofrimentos, não conseguia induzi-los a andarem pela verdadeira estrada da virtude e perfeição que eu viera lhes ensinar. Embora trilhada por mim, verdadeiro Filho de Deus, eles, os servos, recusavam-se a caminhar por ela. A mãe da vida, do amor, das graças. Depois daquele conforto no colo da querida mãe e um pouco aquecido, ofereci o pequeno alívio e consolo a meu Pai e pedi-lhe se dignasse, em virtude do consolo que recebera em minha humanidade, aquecer no divino amor os corações gélidos de todos os meus irmãos, que o amor divino se inflamasse em seus corações por intercessão de Maria. Como por seu intermédio vinha-me o calor natural, assim por meio delas se acendesse no coração de cada um o calor celestial. O Pai atendeu-me e prometeu-me que qualquer um que dele se aproximasse por meio de verdadeira devoção ficaria inflamado de amor divino. Como tive no decurso da vida e especialmente na infância muitas consolações e muitos confortos em minha humanidade por meio da dileta mãe, assim os meus irmãos recebessem muitas graças do Pai por seu intermédio. E como, através do puríssimo leite, ela me conservou a vida temporal, assim conservará a vida espiritual de meus irmãos,
Se eles se aproximarem e tomarem o leite puríssimo de sua doutrina e exemplo, imitando suas raras virtudes. Exortação à sua esposa. Imitai-a, vós, esposa caríssima, e avizinhai-vos cada vez mais dela, pondo em prática quanto vos mostrei, do modo como nesta obra e em outras vos fiz escrever e vos insinuo, a fim de serdes verdadeira imitadora de minhas virtudes e das virtudes de minha querida mãe. E conhecei o favor particular que vos concedo só por bondade. Certificai-vos, ó filha, de que havereis de prestar-me estreitas contas de todas as graças e favores que vos comuniquei, se delas não tirardes o proveito que pretendo obter de vós. Eis o lembrete que vos deixo no fim deste capítulo.